Anseia-se ouvir falar de uma lenda urbana sobre um homem chamado Cropsey. Segundo a lenda, Cropsey era um sequestrador e assassino em série que perdeu o próprio filho e, tomado pelo luto, passou a sequestrar os filhos de outras pessoas. A história dizia que ele tinha um gancho no lugar de uma das mãos, além de cicatrizes, queimaduras e feridas abertas, cobrindo todo o rosto e o corpo, dando a ele uma aparência extremamente horrível. Considerando as vastas áreas desabitadas de floresta, não é surpreendente que uma história como a lenda de Cropsey tenha se tornado popular em algum momento. Infelizmente, essa não era apenas uma história inventada por pais de Staten Island para impedir que seus filhos se aventurassem muito longe na floresta e se perdessem. Embora a lenda tenha alguns elementos obviamente inventados, como a mão com gancho e as terríveis cicatrizes, no início da década de 1970, crianças em Staten Island realmente começaram a desaparecer. Foi nesse momento que a linha entre lenda e realidade começou a se confundir, e a história do verdadeiro Cropsey rapidamente substituiu a antiga lenda urbana. Esta é a verdadeira história. Andre Rand era um homem nascido em Manhattan, em 1944. Ele se mudou para Staten Island no final da década de 1960, depois de trabalhar por 2 anos na infame e brutal Escola Estadual Willowbrook, uma instituição para crianças com deficiência. Em 1969, Rand foi preso e cumpriu mais de 1 ano de prisão por tentar atacar uma menina de 9 anos. Assim que foi libertado, cerca de 16 meses depois, começaram a surgir relatos de meninas desaparecendo por toda Staten Island. Uma dessas crianças foi Alice Pereira, de 5 anos, que estava brincando no saguão de seu prédio quando desapareceu repentinamente, sem deixar nenhum rastro. Durante a década seguinte, Rand foi o principal suspeito nos desaparecimentos e mortes de várias outras meninas da região. No entanto, foi somente em 1983, quando ele buscou 11 crianças em uma YMCA local e lhes ofereceu fast food antes de levá-las ao aeroporto, que finalmente foi preso novamente e condenado a 10 meses de prisão. Ao longo das décadas de 1970 e 1980, dezenas de crianças desapareceram em Staten Island. Embora Rand fosse frequentemente a última pessoa vista com elas, nunca havia provas suficientes para mantê-lo preso por muito tempo. Durante muitos anos, ele era visto com frequência perto de crianças, caminhando com elas e até levando algumas para almoçar ou jantar em restaurantes locais. Depois de anos permitindo que ele circulasse livremente pelas ruas, a polícia finalmente teve um avanço no caso em 1987, quando encontrou provas irrefutáveis de que Rand estava por trás do desaparecimento e assassinato de Jennifer Schweiger, uma menina de 12 anos com síndrome de Down. Em 1988, ele foi condenado a 25 anos de prisão perpétua. Enquanto estava atrás das grades, mais evidências foram encontradas ligando-o a vários outros desaparecimentos em Staten Island nas décadas de 1970 e 1980. Infelizmente, ele foi formalmente acusado de apenas mais um crime grave em 2004, o sequestro de Holly Ann Hughes. Graças a essa condenação adicional, ele permanecerá preso até 2037. Se ainda estiver vivo até lá, terá 93 anos quando sair da prisão. Le Loyon. No Vale de Maules, na Suíça, uma figura misteriosa foi vista vagando pelas florestas próximas desde o início dos anos 2000. Baseado em dezenas de relatos ao longo dos anos, o indivíduo foi descrito como tendo cerca de 1,80 metros de altura e sempre usando uma máscara de gás vintage que cobria completamente o rosto, além de um macacão e uma capa. A maioria das pessoas que afirmava ter encontrado essa figura dizia que ela era completamente inofensiva. Mesmo assim, os encontros eram assustadores.
e não era incomum que moradores denunciassem a presença da figura à polícia quando seus filhos relatavam medo. Como era de se esperar, não demorou para que moradores locais começassem a acrescentar seus próprios detalhes estranhos à história. Alguns diziam que a criatura era o fantasma de um soldado mentalmente instável, enquanto outras teorias afirmavam que poderia ser um alienígena. Durante muito tempo, a história foi tratada como uma lenda urbana. O misterioso humanoide passou a ser chamado de Le Loyon, também conhecido como o Fantasma de Maules. No início dos anos 2000, a história era basicamente uma lenda oral, pois não havia nenhuma prova concreta da existência dessa figura. Mas tudo mudou em 2013, quando um jornal suíço-francês publicou a primeira fotografia de Le Loyon, enviada por um caminhante. Depois disso, pessoas de todo o país começaram a viajar até as florestas próximas a Maules na esperança de avistar a figura misteriosa. O último avistamento conhecido ocorreu em junho de 2013, quando uma moradora local chamada Marianne Declue afirmou ter visto a figura caminhando pela floresta enquanto segurava um buquê de flores. Mais tarde, naquele mesmo ano, as roupas usadas por Le Loyon foram encontradas no meio da floresta, junto com um bilhete entalhado em madeira intitulado Certidão de Óbito e Testamento do Fantasma de Maules. Na carta, Le Loyon acusava a mídia de ter assassinado um ser inofensivo ao revelar sua existência e transformá-lo em uma aberração de circo. O bilhete também mencionava que, devido à atenção indesejada, ele havia sido forçado a abandonar suas caminhadas diárias, que eram descritas como terapia da felicidade. Após a publicação do bilhete no jornal, muitas pessoas concluíram que Le Loyon poderia ter tirado a própria vida, embora isso nunca tenha sido confirmado. Até 2024, ninguém jamais viu o verdadeiro rosto de Le Loyon. Algumas teorias sugerem que a figura poderia ser uma mulher com uma desfiguração facial, que utilizava a máscara de gás para esconder o rosto. No entanto, essa hipótese provavelmente nunca será confirmada. O Homem-Coelho. No início da década de 1970, dezenas de moradores começaram a relatar que um homem vestido de coelho estava aparecendo em bairros residenciais nos arredores de Washington, D.C., Maryland e norte da Virgínia. À primeira vista, alguém vestido de coelho pode parecer inofensivo, mas o que tornava os encontros realmente assustadores era o fato de que o sujeito supostamente ameaçava pessoas com um machado e frequentemente vandalizava propriedades. Os avistamentos eram raros, mas pareciam seguir um padrão. O homem geralmente aparecia em lugares isolados, onde havia poucas testemunhas. A história possui muitos elementos típicos de uma lenda urbana, mas parte dela é baseada em um evento real. Em 1970, um casal estava estacionado perto de uma ponte na Colchester Road, no condado de Fairfax, quando um homem apareceu repentinamente. Ele começou a gritar com o casal, acusando-os de invadir propriedade privada, e então jogou um machado contra o carro deles. Aterrorizados, os dois deixaram o local imediatamente, sem conseguir observar bem o homem. Quando relataram o incidente à polícia, disseram apenas que ele vestia roupas claras e talvez estivesse usando algo branco na cabeça. Curiosamente, o casal nunca mencionou nada sobre um coelho. Mas, quando a história chegou aos noticiários, começaram a surgir rumores de que o homem usava orelhas de coelho. Com o passar do tempo, a história foi se transformando e ficando cada vez mais exagerada. Eventualmente, a ponte na Colchester Road passou a ser conhecida como Ponte do Homem-Coelho. Com os anos, uma versão padronizada da lenda começou a circular. Segundo essa versão, em 1904 existia um asilo próximo à ponte. Quando as autoridades decidiram transferir os pacientes para outra instalação, o ônibus que os transportava sofreu um acidente. Todos os pacientes teriam escapado, mas apenas um nunca foi recapturado, Douglas Griffin.
Diz a lenda que ele passou semanas escondido na floresta. Durante esse tempo, coelhos mortos começaram a aparecer, levando as pessoas a acreditarem que ele estava se alimentando deles para sobreviver. Então, em uma noite de Halloween, um grupo de crianças teria visto um orbe azul brilhante flutuando no ar perto da ponte. Um segundo depois, todas foram encontradas, penduradas como coelhos. A lenda afirma que, se alguém visitar a ponte do Homem-Coelho à meia-noite no Halloween, o mesmo destino poderá acontecer. Obviamente, essa história não é verdadeira, mas ela mostra o impacto cultural que a lenda do Homem-Coelho teve na região de Washington, D.C., Virgínia e Maryland. Hoje, existem camisetas, filmes de terror, cervejas temáticas e souvenirs inspirados na lenda. E o viaduto ferroviário perto da estação Fairfax se tornou uma atração turística popular, tanto para moradores quanto para visitantes. E provavelmente continuará sendo assim por muitos anos.